Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeiro Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho compartilhar com você o nosso primeiro vlog do mês de fevereiro desse ano de 2026. Então, para não perder o costume, não é mesmo? A gente vai começar esse vlog de fevereiro com um unboxing que acabou chegando ontem. Eu não esperava que fosse chegar ontem, mas tipo, foi sair do centro de distribuição às 6 horas da noite, mas o rapaz, o entregador, conseguiu entregar para mim mais 8h30 aqui em casa, da noite. Enfim, estava muito reticente com relação a comprar esse livro ou não. Eu tinha uma curiosidade, mas eu não tinha certeza se eu queria ler. Mas aí eu assisti a um vídeo da Maís Carvalho, do canal Porque Leio, que é o canal sobre fantasia, sobre livros de fantasia que eu levo mais a sério as recomendações. E ela fez exatamente aquilo que eu estava esperando desde sempre. Ela comparou esse livro com o outro, que é o A Rosa Acorrentada. O A Rosa Acorrentada eu tenho, mas ela fez exatamente aquilo que eu esperava que algumas pessoas fizessem, né? Que comparassem os dois, porque os dois, para mim, têm a sinopse muito igual. Muito igual. Só que, pelo que ela fala, cada um vai para um caminho diferente e ela preferiu esse livro em específico. E como ele estava em promoção na Amazon, e eu aproveitei que era o meu pagamento da Amazon e fui gastar dinheiro com a Amazon. Enfim, como vocês podem ver, eu comprei o livro e o que acabou chegando para mim agora foi Walkbized, de Shen Liu. Acho que é Shen Liu, né? O nome da autora, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Ele é esse calhamaço totalmente assustador, mas o que me conforta com relação ao tamanho desse livro é porque ele é volume único. A história vai começar, vai se desenvolver e vai ser encerrada nesse volume aqui. E não, eu não comprei a capa dura, eu comprei a brochura mesmo, porque além de estar muito barato, bom, vocês sabem que quando tem opção entre capa dura e brochura, eu acabo preferindo a brochura porque ela é mais confortável de ler, né? A capa dura fica muito mais bonita na estante, sim, mas a brochura é a mais confortável de ler. E assim, gente, olha o tamanho desse livro. Imagina você pegar um calhamaço desse tamanho e ler em capa dura. Não ia ser a coisa mais confortável do mundo. De fato, ele é uma brochura bem simples, porque a capa dura eu sei que tem heart stamp e tal no título, e a edição de brochura não tem nada, realmente só tem a ilustração da capa, como vocês podem ver. Mas por dentro ele tem uma contraguarda colorida e tal. Eu acho que a brochura por dentro é igual, só não tem um corte de página colorido. Nossa, foram 4 pessoas que traduziram esse livro. A Ellen Bandolph, a Lara Paul, que é a autora, a Sofia Soter, que também é autora, e o Ulisses Teixeira. Para dar conta desse calhamaço, realmente só 4 pessoas. Nossa, foram 5 pessoas na revisão, 3 pessoas no copydesk. De fato, uma equipe para dar conta desse livro, porque se não me engano ele foi lançado em conjunto, né? Tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente. Tá, tem uma nota de Shen Liu explicando que é um livro pesado, né? Mas por dentro realmente o miolo dele é igual ao miolo da capa dura. Enfim, estou intimidado com relação a esse livro, estou bastante intimidado. Eu não sei se eu pego primeiro a Rosa Acorrentada para ler e pego ele, ou se eu pego primeiro ele para depois pegar a Rosa Acorrentada para ler. Porque, como eu disse para vocês, eu tenho essa sensação de que a sinopse dos dois é muito semelhante, mas o que eu esperava meio que se confirmou. Que a Rosa Acorrentada ali é um pouco mais farofa e esse aqui ele é um pouco mais sombrio, por assim dizer. Então vamos ver, né? Eu vou acabar fazendo que nem eu fiz com Mentiras que Contamos e Nada do Escuro, né? Que foi uma comparação sem querer, e talvez eu faça essa comparação, né? Alchemized e A Rosa Acorrentada.
ver para onde cada um segue e qual seria o meu veredito com relação a esses dois livros no final. Mas assim, é uma diagramação bonita. Ele não é uma letra tão pequena quanto eu achava que seria. Eu já vi calhamaços com letras muito menores. Ai, vamos ver o que eu vou achar desse livro, gente. Aonde eu tô me metendo? Aonde eu estou me metendo? Mas enfim. Olha, tem ilustração. Eu não sabia que tinha ilustração. Gente, será que tem outras ilustrações por dentro do livro? Eu não sabia. Vou até procurar. Tem as divisões de partes, de fato. Vocês podem ver. Se tiver outra ilustração, eu não vou achar. Eu com certeza não vou achar assim. Bom, pelo menos aqui parece que só tem aquela. Enfim, não é mesmo? Nossa, gente, 955 páginas. Literalmente 955 páginas. É sobre isso, né? Pois é. Então, gente, vamos falar de novidades do Kindle. Por quê? Porque eu acho que foi no vídeo de Book Haul que eu fiz dos últimos 6 meses que eu conversei com vocês, que eu achava que eu tinha finalizado a série da Nixon Crow, né, do Capitão Gancho, do Crocodilo e da Wendy, onde eles são um trisal. E eu li os 2 livros que foram publicados aqui no Brasil, porque acreditava-se que aqueles eram os únicos livros da duologia, mas aí eu acabei descobrindo em janeiro que a Nixon Crow lançou mais um volume para essa série. E eu acreditava que era por conta da recepção dos fãs do trisal, né, pela forma como ela colocou os 3 personagens no segundo volume da duologia deles, que era algo que eu mesmo reconhecia, né, que eu tinha falado para vocês aqui, que eu tinha ficado bastante decepcionado com o segundo volume, porque ela tira o destaque dos protagonistas para colocar o destaque em 2 dos protagonistas da primeira série desse universo, né, que é da série do Rei da Terra do Nunca, e que não precisava, porque os protagonistas dessa série eram o Capitão Gancho, a Wendy e o Crocodilo, e de fato eu acho que foi isso que aconteceu. Por quê? Porque eu comprei. Sim, eu comprei o e-book de Devour the Snake, que é o 3º volume da agora trilogia, né, do Capitão Gancho, da Wendy e do Crocodilo, desse universo de O Rei da Terra do Nunca, da Nixon Crow. Eu comprei porque ele estava R$16. Eu comprei porque eu estava curioso. Eu comprei porque as pessoas pareciam muito satisfeitas com esse volume aqui. E, enfim, eu já comecei a ler. Eu já comecei a ler Devour the Dark. Eu tô, acho que em 30% do livro, 30 ou 35%, mais ou menos por aí. E nesses 35%, ela está entregando fanservice. Ela está entregando diálogos e cenas e momentos Capitão Gancho, Crocodilo e Wendy. Então fica muito claro que esse livro aqui, ele não iria existir de fato, que o segundo livro ia ser realmente o final dessa duologia, só que ela cometeu a besteira de tirar o foco do protagonista de fato dessa série e dar para 2 personagens que ela acreditava que, por serem os favoritos da série anterior, as pessoas queriam ver mais. E assim, gente, eu acho que ela não entendeu que, por mais que seja do mesmo universo, os protagonistas da primeira saga, por assim dizer, né, tem os seus fãs, e os personagens dessa série aqui, de Devorador de Homens, têm os seus fãs também. E que é claro que qualquer um que tenha gostado do Capitão, do Gancho e da Wendy juntos como trisal ia ficar frustrado com aquele segundo volume. Não tinha como não ficar não frustrado com aquele segundo volume, sabe? O foco sai totalmente deles e eles, teoricamente, seriam os protagonistas dessa duologia. E aqui, de fato, eles estão sendo. De fato, é sobre eles, sabe? Tanto que a história ainda nem começou, de fato. Que a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, vai ser basicamente o casamento dos 3. Né, porque aconteceu algo ali no final da segunda série, fez com que o Crocodilo ascendesse em uma determinada das ilhas ali, e agora ele tem poder até de se casar com quem ele quiser, e ele vai se casar com os 2. Ele pediu os 2 em casamento no começo desse livro aqui. Né? Então a história está girando toda em torno deles, né? E não em torno de um personagem específico, de salvar um personagem específico, e aparece um monte de personagem, e foco aparece um monte de personagem, menos para os protagonistas. Eu ainda não entendi o que a Nixon Crow tinha na cabeça
ao escrever o segundo volume, porque, tipo, tava tudo preparado para o segundo volume coroar tudo que ela construiu no primeiro volume. E ela vai lá e erra um gol no pênalti. Mas enfim, já que eu estou falando aqui do Kindle, outra novidade que eu tenho para contar aqui para vocês é que eu fiz mais uma capa. Fiz mais uma capa para uma história nacional, que foi da minha amiga Natália Cabral. Foi a de Desencontros de Carnaval. Essa capa aqui é da pessoa que vos fala. O processo de criação dessa capa foi muito engraçado, porque todas as outras capas que eu fiz para Natália, inclusive dessas dos contos sáficos que ela está publicando, eu já tinha lido as histórias antes. Então eu sabia com o que trabalhar, né? Mas no caso de Desencontros de Carnaval, eu não li a história. Eu não li. Basicamente, a Natália chegou pra mim e falou assim: vai ser mais uma história sáfica, eu vou publicar na Amazon, vai ser uma história de carnaval. Ela me contou a sinopse, basicamente, do conto e falou: tem como você trabalhar nisso? Eu falei: vou tentar. Eu não achei que eu consegui fazer tempo, porque eu ainda estou bastante atarefado, mas de fato eu acordei cedo um dia e falei: não, vou fazer a capa da Natália, e eu consegui produzir. Né? E não apenas essa capa, eu fiz também uma segunda versão para uma história de carnaval, que é uma outra história dela, que também é sáfica, que eu tinha feito a capa há muitos anos e era um estilo que eu não me reconhecia mais. Eu falei: não, já que eu tô fazendo essa aqui e a gente já tem o padrão salvo no programa, né, eu vou fazer uma outra capa para uma história de carnaval também, que eu vou tentar deixar aí na tela para vocês, que eu tentei manter as cores próximas da capa original, né, mas eu refiz a capa de fato com o meu estilo atual de ilustração, e foi muito, muito, muito gostoso, porque fazia um certo tempo que eu não fazia nenhuma ilustração. Assim como eu tô muito atarefado para ler, né, assim como eu estou muito atarefado para escrever, eu também estou muito atarefado para desenhar. Então, esse momento em que eu pude parar, esses 2 dias no caso, né, um dia que eu fiz a capa de Desencontros de Carnaval e no outro em que fiz a capa de uma história de carnaval, foi muito gostoso, porque eu consegui trabalhar com esse padrão que eu criei para as histórias sáficas que a Natália publica lá na Amazon de forma independente, né, não por editora, porque quando ela publica por editora, a editora que tem a decisão da capa, etc e tal, mas nas histórias individuais independentes dela, eu posso brincar bastante com as capas e tal. E eu gostei muito, porque ao mesmo tempo que elas são parecidas, elas não são. Elas trazem contextos diferentes, elas trazem ideias diferentes, e eu gostei muito disso. E foi uma oportunidade de voltar, né, a desenhar de forma digital, que fazia um tempo que eu não fazia isso. Voltar a exercitar a minha mão com o desenho, e foi muito, muito, muito gostoso. E já está disponível na Amazon, já está disponível no Kindle Limited para você que quiser ler. Esse vlog, esse vídeo, muito provavelmente vai sair no final de semana depois do carnaval, né, no final de semana de ressaca de carnaval, mas se você ainda estiver no clima, vai lá conferir. Vai ser uma das minhas histórias de carnaval, então muito provavelmente vai ser uma das histórias que eu vou compartilhar aqui com vocês durante o vlog. Pois é. Enfim, mais uma pequena atualização que eu fiz aqui no meu quarto, dessa vez da minha mesa de trabalho, né? Eu comprei esses nichos, essas mini prateleiras. Eu não sei exatamente como é descrita, vende bastante na Shopee, eu comprei na Shopee mesmo e chegou bem rápido aqui em casa. São essas organizadoras, prateleiras organizadoras, prateleiras de mesa, enfim. E eu coloquei aqui no canto da minha mesa para organizar mesmo tudo que tá aqui, toda a baguncinha que ficava aqui em cima no cantinho, né? Agora tem um canto certo para cada um deles. Tem várias maneiras de se colocar isso aqui na sua mesa de trabalho, né? Eu decidi para deixar assim, deixa eu tentar mostrar para vocês melhor. Acho que assim dá para ver melhor, né? Como é que tá completamente. Basicamente eu coloquei o meu porta-canetas, o meu ex-libris, eu coloquei meus remédios ali também, quando eu preciso tomar, coloquei as minhas canetinhas também, meus adesivos. Aqui no canto eu deixo os CDs que eu tô escutando, né? Eu também deixo o meu Kindle aqui do ladinho, porque aí fica nessa parte vazada e tal, e deixa mais organizado também. Mas não foi a única coisa que acabou chegando da Shopee por aqui. Chegou pra mim essas camisetas da Shopee que eu comprei pra gravar vídeo mesmo, e são com estampas literárias. Essa daqui é de BJ Alex, um manhwa webtoon que eu li faz 2 anos, que eu gostei bastante, e tinha venda lá na Shopee, a estampa já. Essa é uma cena do mangá, e eu comprei GG e ficou certinho em mim.
E a qualidade da estampa, ela não é perfeita. Então por isso que essa é a ideia mais de comprar para gravar vídeo. Eu me direitei a câmera porque eu percebi que estava caindo. Enfim, mas a ideia é justamente para gravar vídeo mesmo. Para ter roupa para gravar vídeo. Não ficar usando roupa tanto de sair quanto de casa para gravar vídeo para vocês. Essa outra que eu comprei foi de Crepúsculo, como vocês podem ver. Meio anos 80, né? Também a mesma qualidade de estampa básica mesmo, não é uma estampa, ó, que maravilha. Mas para gravar vídeo tava baratinho, tava 25, foi 25 essa aqui e foi 25 essa aqui. Aí ao longo dos meses eu vou tentar comprar outras camisetas. Eu vi uma de Jogos Vorazes com uma estampa muito legal, mas por estar no mesmo valor eu já sei que não é uma camiseta para sair, é uma camiseta realmente para usar de forma mais despojada. Por isso que eu vou usar aqui no canal, né? Uma espécie de uniforme para não ficar gastando roupa e ter roupa para usar de forma consciente aqui no canal. Enfim, foi essa que chegou. Essa que chegou, vou colocar aqui de volta na minha gaveta para não deixar o quarto desarrumado. E também o meu suporte aqui da mesa, que vocês não vão estar vendo, né? Mas tá aqui. Foi outra coisa que chegou da Shopee e que já coloquei aqui, já estou usando e estou achando uma maravilha. Então, vamos falar da minha primeira leitura desse mês de fevereiro e que, sendo bem sincero, eu terminei ela ontem, mas eu estava esperando para processar tudo que aconteceu nesse volume. Que faz muito sentido ter acontecido. Eu esperava que em algum momento a merda ia estourar, só não esperava que ia ser agora. Mas aconteceu e eu estou tentando juntar os meus cacos emocionais nesse exato momento. Eu estou falando do volume 4 de The Dangerous Convenience Stories 945, lançado aqui no Brasil pela editora New Pop, né, através do selo Pride. Esse aqui vai ser um manhua que vai se passar nesse ambiente, né, de loja de conveniência, uma loja de conveniência que fica em um lugar ultra barra pesada, e a gente vai acompanhar o protagonista, né, que é o Wei-Jun, que trabalha nessa loja de conveniência. Ele é universitário e trabalha no turno da noite. E ali ele conhece o Gongo, que é esse rapaz aqui, que é alguns anos mais velho do que o Wei-Jun, que ele tá meio que ali inserido na criminalidade, né, e que ele cria um laço de amizade muito grande com o Wei-Jun e se declara pro Wei-Jun. E a partir desse ponto, né, em que ele vai se declarar pro Wei-Jun para ser o amigo colorido dele, por assim dizer, que a história vai começar, e a gente acompanha essa história ao longo dos últimos 3 volumes. E nesse volume aqui, depois de tudo que aconteceu no volume 3, que eu não vou me aprofundar muito, porque obviamente seria spoiler para quem não começou a série, aqui a gente vai ter o momento do Wei-Jun saber um pouco mais do passado do Gongo. Não tudo, não completamente, mas muito mais do que ele sabia antes dos volumes anteriores. Só que ele vai saber disso através de um ponto de vista um tanto quanto viciado, por assim dizer, porque não vai ser o próprio Gongo que vai contar isso pra ele, né? Vai ser um outro personagem que a gente conheceu no volume anterior, que é basicamente o filho do chefe do Gongo nessa empresa, entre muitas aspas, porque publicamente ela é vista como uma empresa, mas na verdade ela é uma máfia. Ela tá ali pra, de fachada, encobrir os crimes dessa máfia. E aqui esse personagem ele vai dar a versão dele sobre o que aconteceu com o Gongo. E não apenas isso, o Wei-Jun vai criar meio que um laço com esse personagem, e isso vai desenvolver alguma coisa que vai trazer mais conflito com relação a esse relacionamento dos dois, muito mais conflito, muito mais do que você pode estar imaginando. Isso eu vou deixar claro. Se você já está imaginando o caminho, saiba que é muito mais além do que isso, né? E aqui a gente vai para finalmente a bifurcação que a gente temia que fosse acontecer desde o primeiro momento em que a gente conhece mais os personagens. Porque, sim, os dois estão apaixonados um pelo outro. Só que o Gongo é muito fechado, é muito retraído, ele tem medo de envolver o Wei-Jun no seu mundo. E o Wei-Jun não quer se envolver completamente enquanto ele não conhece completamente esse homem que é o Gongo. Então fica esse impasse esse tempo todo sobre os personagens. E é um impasse que não é às escondidas, não é os personagens surtando sozinhos, são eles se comunicando o tempo inteiro com relação a isso, o que é muito importante nessa série inteira, porque os personagens de fato se comunicam,
Aqui teve um pouco de ruído na comunicação, com certeza, mas na sua grande maioria eles se comunicam, e eu acho que isso que faz essa narrativa de 945 ser tão madura. É o volume mais sério dos 4, porque o começo ele é mais galhofado e tal, mas conforme os livros vão passando, conforme os volumes vão passando, o tom da história vai ficando mais sério, e esse volume 4 aqui, com toda certeza, é o mais sério dos 4. E muito, muito pelo que vai acontecer com o Gunwoo e com o Jun, e também com o passado do Gunwoo, que é remontado aqui, e o passado desse outro personagem que a gente vai conhecer mais. Né? Então, eu já esperava, por conhecer tão bem os personagens, eu já esperava exatamente qual seria as escolhas que cada personagem tomaria. Mas isso não faz com que as escolhas sejam menos doloridas para você que está lendo. Tipo, é completamente coerente os personagens tomarem essas escolhas, tomarem essas decisões desse ponto que a história chegou. Mas ainda assim machuca. Machuca porque você quer ver os dois bem, você quer os dois terem vidas melhores do que eles têm, do que eles possuem. Né? Você quer ver os dois de fato juntos. E não dá pra culpar nenhum dos dois pelas escolhas que eles tomam, porque as escolhas que eles tomam, as decisões que eles tomam, mesmo em momentos precipitados, por assim dizer, é muito coerente com cada um. E é muito maduro, sabe? Eles são muito maduros. Mesmo o Eijun, né, que é esse personagem mais jovem, universitário e tal, ele tem decisões bastante ponderadas e maduras para a idade dele. E eu acho isso sensacional. Enfim, mesmo conhecendo eles, como eu disse pra vocês, isso parte do meu coração, porque eu já esperava que isso fosse acontecer em algum momento da série, mas eu não esperava que fosse nesse volume aqui, e talvez o volume 5 venha a ser publicado no próximo semestre, no semestre que vem, né? Talvez ele seja publicado, não sei, para Bienal, eles não falaram ainda nada, a editora do Pop no caso, mas eu tô torcendo para que o quinto volume seja publicado no segundo semestre e não apenas no ano que vem, porque isso seria dolorido até demais para esperar. Quando chega ao final, 945 não faz nem o que outros mangakais e autores de manhwas fazem, né, que é dar essa decisão, mas dá uma pontinha de esperança. Não faz isso. Na verdade, parece que, né, é uma decisão bem resoluta. A gente sabe que, faltando 2 volumes, muita água vai passar nesse barco, né, provavelmente vai passar algum tempo, porque no final desse volume aqui já passou muito tempo. Eu me surpreendi com a passagem de tempo que acontece aqui, porque eu não esperava que fosse acontecer essa passagem de tempo, né? Enfim, é 5 estrelas. Eu não posso negar que é um volume 5 estrelas. É muito bem contado, tem um tempo e um ritmo e uma construção de diálogos muito boas. As cenas mais 18 são muito boas também. A forma como a 945 trata a sexualidade dos personagens também é muito boa, porque vai ter até uma discussão um pouco mais prolongada com relação à sexualidade por conta desse terceiro personagem que a gente conhece no volume anterior, né? Que trabalha junto com o Gunwoo, e parte dos problemas dele é justamente porque o pai dele, que é o líder dessa organização, não aceita ele, prefere o Gunwoo, por assim dizer, o que é bem irônico, né? Porque o Gunwoo, já em os volumes passados, já disse que não tem problema nenhum em não se ver mais como hétero, justamente porque ele está se apaixonando pelo Wei-jun, né? Então ele já não se vê como hétero, então ironias da vida. Justamente a pessoa que o pai desse cara escolheu para substituir ele, por assim dizer, também fosse um LGBT. Mas enfim, dei 5 estrelas, é maravilhoso, é incrível, e eu estou aqui à espera do volume 6. Volume 5, no caso. Falta o volume 5 e o volume 6. Mas o final desse livro me deixou muito, muito, muito triste. De coração partido. Era algo que eu já esperava que fosse acontecer, mas aconteceu aqui. Estou apenas lidando com isso. Preciso lidar um pouco com o meu luto. Pois é. Mais um unboxing desse começo de fevereiro, né? Esse livro aqui eu acabei pegando na promoção do App Day. É um BL que estava sempre muito caro. O mais barato que eu vi ele foi por R$45, mas por ser colorido eu sabia o motivo, né, de estar sempre tão caro. Porém, no App Day, na virada do App Day, ele acabou ficando por R$23, o que foi o preço mais barato que eu já vi
desse BL, né? Então, apesar de não estar na minha lista de prioridades, vocês sabem que eu faço coleção de BL, então obviamente não poderia deixar passar essa oportunidade, que foi o manhwa Como Conquistar um Alpha Volume 1 de Kim Young, que foi lançado pela editora MPEG aqui no Brasil. Ele é de um tamanho bem grandinho até, mas por ser um manhwa, ele tem esse formato tradicional mais de livro ocidental, por assim dizer, né? E como eu falei pra vocês, por dentro ele é todo colorido. E eu sempre vi ele muito caro. E acabou que ele entrou nessa promoção de R$23 e pensei, né? Vamos acrescentar isso aqui pra coleção. É o volume 1, como vocês podem ver. Tem essa capa toda rosa. Vem os brindes que a editora MPEG sempre coloca. O marcador do livro. Por aqui a gente já sabe que é mais 18. E um card também, com o casal protagonista. E, enfim, esse mangá aqui, esse manhwa no caso, se eu não me engano, é uma história de Ômega Verso. Eu geralmente não costumo me interessar muito por Ômega Verso, né? Eu sempre sinto que o Ômega Verso deu origem à seita dos incestos. Mas enfim, no Ômega Verso geralmente é aquelas histórias onde as sociedades são divididas em alfa, beta e ômega, e enfim. Eu sempre evitei histórias assim, mas essa aqui por algum motivo eu fiquei interessado. A sinopse, tudo que eu sei é que os personagens vão sentir essa ligação, porque se eu não me engano, os alfas eles tem um hormônio que se ativa quando estão perto de um ômega, e aqui o casal protagonista vai ter alguma coisa assim, e eles vão sentir isso, mas um deles vai acabar falando assim, já que a gente tem essa atração física, por que a gente não inicia um relacionamento para se conhecer de fato? E basicamente essa é onde eles vão tentar passar para além da atração física e ter de fato o relacionamento. E eu acho que foi isso que acabou me pegando mais com relação a esse livro aqui. Ele é todo colorido, a ilustração é bem bonitinha. Até agora nada tão explícito assim saltou nos meus olhos, o que eu tô bem surpreso, né? Porque se não me engano é mais 18, recomendado para maiores de 18 anos, tá aqui atrás, aqui assim. Mas enfim, por ser MPEG, né? E pelos meus traumas com a pré-venda da MPEG, essa é uma série que eu vou acompanhar, mas depois que o livro for publicado, sabe? Se eu não me engano, já lançaram o segundo volume, mas o segundo volume continua acima de R$50, né? E eu acabei vendo lá na Amazon que são 6 volumes. Ou seja, tem muita coisa ainda para acontecer nessa história, mas eu vou ficar esperando, pelo menos, ficar o mais barato possível, né? O segundo volume foi lançado agora em janeiro, então eu acho que daqui a um tempo ele já vai estar um pouco mais barato também, mas eu acabei pegando o Como Conquistar um Alpha por R$23. E isso é um tipo de promoção que a gente não pode deixar passar, não é mesmo? Pois é. Vamos para algo que nunca aconteceu, que são basicamente aqui. 2 entregas chegaram ao mesmo tempo. Essa daqui é da Shopee e essa daqui é da Amazon. Sério, os 2 entregadores chegaram praticamente juntos. Primeiro chegou o entregador da Amazon, aí atrás estacionou o entregador da Shopee. Entregadora, no caso. Eu estou reclamando disso? Obviamente que não, né? Eles provavelmente devem estar correndo por conta do carnaval, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu no período do Natal, né? Mas vamos começar pelo pedido da Amazon, porque esse aqui é um livro que eu já li, e que ele estava fora de estoque há um tempão. Nossa, gente, eu acho que por um triz eu não rasguei o livro com gilete. Porque eu consegui abrir o envelope dele, meu Deus do céu. Enfim, esse livro ele estava esgotado na Amazon há um tempão. Ele estava lá na minha lista de desejados, né? Porque geralmente fica aparecendo, fica mostrando os livros que tem disponível no Marketplace. E entrou de volta no estoque da Amazon. E entrou por volta dos seus R$39,90, mais ou menos. Eu falei, ok, eu finalmente vou poder ter edição física. Eu já li, eu adoro essa autora. Eu tô falando de Minha Irmã, a Serial Killer, da Oikon Braithwaite, lançado aqui no Brasil pela editora Capulana. Eu já tenho outro livro da Oikon aqui, que é O Bebê é Meu, que eu já li, né? Esse aqui é mais uma novela e tal. Esse, de fato, é um romance, se passa na Nigéria. A Oikon, ela é uma autora nigeriana.
E eu confesso que eu prefiro a capa americana, né, que é a foto da protagonista com o reflexo de uma mão com uma faca nos óculos, porque eu acho que diz bastante sobre o clima do livro, né, o clima que a Wickham Braithwaite retrata. Gente, a edição é lindíssima, olha só essa contraguarda do livro. Não esperava de verdade, porque eu li em e-book, né? Aqui a gente tem a foto da Wickham Braithwaite. E em formato físico o livro tem quantas páginas? Ele tem 184 páginas. Enfim, eu acho isso aqui um suspense super divertido. É mais um suspense doméstico, thriller doméstico. Eu acho que seria essa categoria de thriller doméstico. Eu acho super gostoso, super divertido. Vai ser basicamente essa protagonista que vai precisar encobrir os possíveis crimes da própria irmã, que ela desconfia que seja uma serial killer. Enfim, muito gostoso. Tem opinião em um vídeo bem antigo aqui do canal. E a outra caixa que chegou aqui, como eu falei pra vocês, é da Shopee e chegou muito rápido, porque eu comprei isso aqui não tem nem 2 dias. E eu tô chocado com o quão rápido isso aqui chegou. Mas era algo que eu queria há muito tempo. Na verdade, uma das coisas dessa coleção que eu queria há muito tempo, afinal, foi uma coleção gigantesca, né? Mas eu comprei um Funko novo para minha coleção. E não poderia ser de outra pessoa além de um Funko da Britney. Eu já tenho um Funko da Britney aqui na estante, né, que é a de I'm Slave For You, no VMA. E essa aqui é de Oops, I Did It Again, no clipe, né, de Oops, I Did It Again. Ainda tem um balão de fala escrito Oops, I Did It Again, que é uma coleção nova da Funko, né, onde alguns personagens, algumas pessoas têm frases icônicas em balão. Tem da Regina George, tem do Michael de The Office, tem da Cher de Patricinhas, tem alguns Funkos já dessa coleção que vem com falas. E eu peguei esse aqui da Britney bem baratinho, ainda mais por ele ser recente. Eu fiquei bastante surpreso dele ser tão baratinho assim, vem com blister. Eu achava que ele ficava em pé sozinho, mas não, vem um blister aqui embaixo. Deixa eu puxar. Nossa, esse blister aqui é bem melhor do que o Slave, porque o Slave ele só prende um pé só. Esse blister aqui são para os dois. Deixa eu puxar aqui. Ah, ela é muito bonitinha. Com a roupa icônica de Oops, I Did It Again, né? O macacão vermelho, a La Barbarella. Que está sendo um pouquinho difícil de colocar no blister, mas vamos tentando. Né, porque parece que do pé... Ah, colocou. Agora a gente vai colocar... Ah, entrou. Ficou certinho. Aí como vocês podem ver, olha, vem escrito Oops, I Did It Again. Uma graça. Enfim. Chegou o meu Funko da Britney. Não vai ser o único Funko que vai chegar por aqui. Tem um outro vindo, mas eu não sei se ele vai chegar a tempo desse corte do vlog, né? Mas aqui tá o Funko da Britney, que eu vou deixar aqui junto com a Britney The Slave. Na minha prateleira de Meg Cabot, que faz muito sentido na minha cabeça. Tá aqui, vamos virar um pouquinho. As duas, como vocês podem ver. E também chegou para mim a minha edição física, parar de tremer aqui, de minha irmã, a Serial Killer, que eu vou colocar o meu Ex Libris aqui, né? Vou registrar no meu caderno de leituras. Mas como essa aqui eu já li, eu não tenho nem tanta preocupação, né? Realmente eu comprei para ter na minha estante, porque eu já li esse volume aqui, né? Basicamente esses foram os nossos unboxings dessa entrada. Nessa manhã de sábado eu finalizei a minha segunda leitura desse mês de fevereiro, né? Que foi aqui no meu Kindle. E sinceramente eu não esperava que fosse ser aqui no meu Kindle. E por que isso? Porque, como eu falei pra vocês numa outra entrada desse vlog, né, eu peguei o Devour the Snake, que é a continuação de Devorador de Homens e Devorador de Escuridão, da Nixon Crow. Eu já tô até em 50% do livro, mas eu ainda não finalizei ele. Porém, eu fui pegar o meu Kindle pra fazer
meio que uma arrumação ali de começo de ano nos livros que eu tenho dentro dele, né? Separando o que eu já li. Eu separei uma pasta todos os livros que eu li no ano passado. Todo começo de ano eu faço isso, basicamente. Eu separo uma pasta com todas as leituras que eu realizei no ano anterior e coloco todos os livros ali para deixar os livros que eu realmente ainda não li, porque estão dentro do Kindle, né? E eu tava fazendo essa arrumação para ver o que tinha lido no ano passado, o que ia continuar no meu Kindle, o que eu ia devolver para a loja. Porque às vezes acontece isso, né? De eu olhar pro livro e pensar, nossa, já passou tanto tempo e eu não tô mais com vontade de ler essa história. Porém, apareceu essa capa, né? E aí eu me lembrei que era uma história que eu peguei lá em 2016. Sério, faz muito, muito, muito tempo. Foi mais ou menos na época que eu li aquele livro A Oportunista, que é o primeiro volume de uma trilogia. Eu nunca continuei a trilogia, se eu não me engano, tem os outros 2 volumes na Audible, no catálogo básico e tal, mas eu realmente nunca peguei pra ler os outros volumes. Eu até gostei bastante do primeiro livro, mas eu achava que era um volume único e depois eu acabei descobrindo que era uma trilogia, né? E eu peguei esse livro aqui na época quando eu tava lendo resenhas do Goodreads falando sobre o A Oportunista, e uma pessoa tinha falado que tinha lido esse livro antes de ler A Oportunista, e ela pegou A Oportunista porque ela queria manter as coisas no mesmo universo, né? Ou seja, personagens dúbios, personagens cinzentos, personagens com motivações horríveis. E ela leu Oportunista e ela acabou preferindo Oportunista e achando os personagens de Oportunista muito mais dúbios do que esses. Aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha e na época eu peguei esse livro. Aí eu fui, né, fui olhar ele, aí fui de novo na Amazon e tal, e eu percebi que o livro ele não tá mais em publicação. Tem a página dele lá na Amazon, mas ele não tá mais disponível para venda. Porque ele foi lançado por editora, uma editora pequena dos Estados Unidos, mas ao que parece os direitos já expiraram e não teve renovação de contrato, então esse livro não tá mais disponível para venda, nem em formato físico e nem em formato digital, né? Aí eu falei assim, se eu devolver esse livro, eu não vou conseguir recuperar mais. E ele acabou subindo, né, na minha lista ali no Kindle. E eu ficava olhando pra cá, eu pensei, ok, vou ler. Acabou que eu li uma sentada praticamente, li menos de 200 páginas, mais ou menos. Eu estou falando de Stalker, do Harry D. Hero. Tem essa capa ilustrada. Eu vou deixar a capa colorida aí pra vocês também, verem na tela, mas enfim. E, de fato, ele é um livro com personagens cinzas. Ele é um livro com personagens com motivações dúbias. Afinal, a gente vai ter, basicamente, o relacionamento de um stalker com um aproveitador. Sim, esses são os 2 protagonistas dessa história. Se eu pudesse definir esse livro em um meme, seria aquele meme do chega de histórias de gay sofrendo. A gente quer gay empinando moto, dando tiro, essas coisas. Basicamente, seria Stalker. Por quê? Porque aqui a gente vai conhecer o Abel e também o Pacer. Ambos eles estudam nessa faculdade que se chama Los Juegos, Las Juntas. Eu sabia que era o nome que era o nome espanhol, mas eu não me lembrava qual era o nome da faculdade, Las Juntas. Eles estudam nessa faculdade. Pacer fazia parte do time de futebol, mas no momento ele não faz mais parte do time. Ele é o melhor amigo do capitão do time de futebol. E o Abel, ele estuda nessa faculdade, ele faz parte do jornal da faculdade, só que ele é meio que conhecido ali no campus por ser o stalker do Eric, que é o melhor amigo do Pacer e que é esse astro do futebol universitário, né? Ele sempre tá ali tirando fotos do Eric, sempre por perto, sempre tentando inventar matérias pra ele no jornal da escola, tanto que o editor do jornal fala assim, olha, chega, a gente não aguenta mais matéria sobre o Eric, não tem mais nada pra falar sobre ele. Porque ele realmente tem essa fixação no rapaz, ele não conhece o Eric, ele realmente não sabe nada sobre ele, além de que ele é um astro do futebol, mas ele nutre essa obsessão. Eu ia falar sentimento, mas não, é uma obsessão mesmo. O próprio livro assume que é uma obsessão. E o Pacer percebe isso, né? O Pacer, ele é esse personagem bi, só que ele ainda não é abertamente bi pra todo mundo da faculdade e tal. E ele tem essa coisa, esse tesão em dominação. Eu não diria que é BDSM, é mais a dinâmica de dominador submisso mesmo, que ele tem esse tesão, e ele só tem esse tesão nos relacionamentos aquilianos que ele tem, e não nos relacionamentos héteros que ele tem. Ele gosta de ser dominador com homens, né? E quando ele vê o Abel, né, e a obsessão do Abel pelo melhor amigo dele, ele vê o Abel e vê exatamente o submisso perfeito para ele. E ele acaba descobrindo algo sobre o Abel que deixaria essa obsessão do Abel um pouco mais preocupante.
Ela já é preocupante desde o começo, mas ele descobre algo que deixaria essa obsessão mais preocupante, que é praticamente uma parede, um altar dedicado ao Eric. E quando ele vai fazer um trabalho em grupo com o Abel, no quarto do Abel, e ele vê esse altar, ele pensa, bom, agora eu tenho uma arma perfeita para fazer com que o Abel se convença a sair comigo. Então ele fala que ele vai ajudar o Abel nessa obsessão dele, pegando coisas do melhor amigo dele, porque os dois dividem quarto, né? O Eric e o Pacer. O Pacer ser o submisso dele. Literalmente isso. Se ele aceitar ser o submisso dele, ele ajuda o Abel nessa obsessão dele. E basicamente é assim que vai começar a história dos dois, né? Nós temos esse aproveitador, que é o Pacer, e nós temos esse Stalker, que é o Abel, e os dois vão ter esse relacionamento. Enfim, vai virar um relacionamento. Eu tô basicamente tentando não falar, eles vão ter relacionamento, mas vai virar um relacionamento. Né? Vai começar com essa dinâmica de dominador e submisso, né? Mas a gente descobre que o Pace, ele não é exatamente um dominador formado, né? Ele ainda tá no modo iniciante, então ele tá muito na tentativa e erro também. A princípio, o Abe fica naquela coisa assim, eu não quero, mas aí ele vai me dar coisas do Eric, mas aí olha só como ele é gostoso também. E veja só, eu também gosto que ele seja dominador, eu sou submisso mesmo, né? Então isso é uma coisa bem... um relacionamento esquisito. Um relacionamento esquisito entre dois esquisitões. Eu acho que essa é a melhor definição que eu posso falar sobre Stalker. Enfim, eu gostei da história, que nós temos esses dois personagens errados, fazendo coisas erradas, e um merece o outro, basicamente. Mas enfim, o livro não foge da proposta dele, né? Ele começa apresentando esses dois personagens errados, moralmente errados, psicologicamente errados também. Se é que a gente pode classificar assim. E ele abraça isso. Não existe uma vítima à situação. Os dois são pessoas bem esquisitas, bem problemáticas, né? Mas aí eu também fico pensando assim, chega nem perto, né, no calor de Zanzibar. O calor de Zanzibar é criminoso, né? Isso aqui é só gente problemática se envolvendo. Eu acho que No Calor de Zanzibar me estragou pra sempre, porque eu vou sempre comparar qualquer história com No Calor de Zanzibar, e a maioria das histórias não vai ser tão problemática quanto aquela, né? Não vai ser tão criminosa quanto aquela. Então eu acho que Stalker acabou se beneficiando um pouco sobre isso também, né? Porque a proposta já estava ali desde o começo, esses dois personagens errados, fazendo coisas erradas e se envolvendo e estando juntos e tal, por motivações torpes, e vão acabar se apaixonando de verdade. Mas mesmo assim não é nada tão ofensivo assim. Apesar de que a gente sabe que um Stalker na vida real ele é muito mais assustador, um Stalker na vida real ele é muito mais perigoso, um Stalker na vida real ele é muito mais doentio do que o Abe é. Isso já é uma questão um pouco mais problemática, porque o Abel, ele é um Stalker suave, né? Ele não é um Stalker de verdade. Ele tem essa obsessão, ele é como se fosse um fã que está passando dos limites. Os dois pontos que eu acabei tirando da minha leitura de Stalker, né, que me fizeram não dar 5 estrelas para ele, eu dei 4 estrelas, quase 3,5 estrelas. Era para ser 3,5 estrelas, mas eu acabei dando 4. É porque, primeiro, né, a gente tem isso, da suavização dos pontos negativos de ambos os personagens, porque em outra situação ele não seria apenas um aproveitador, ele seria completamente um abusador. Assim como o Abel, sabe? Em outra situação, em outro contexto, ele não seria só um perseguidor bonitinho. Ele seria alguém perigoso, alguém dado a situações extremas. Então, assim, esse lado Stalker e esse lado aproveitador dos dois personagens é um tanto quanto suavizado no decorrer da narrativa, porque a The Hero quer que a gente simpatize com os personagens. Tanto que no final existe meio que uma redenção para os dois, né? A redenção óbvia do Pacer é ficar completamente arriado pelo Abel. É ele que pede para namorar com o Abel, é ele que se declara primeiro. Então, assim, essa é a redenção do Pacer, mas o Abel também tem a sua redenção, né? Que ele vai deixando de ser o perseguidor do Eric para meio que ser o perseguidor do Pacer. E o Pacer se sente muito lisonjeado com isso, porque ele queria isso desde o começo, sabe? E no final ele basicamente fala assim, eu vou te ajudar a curar essa obsessão e você vai ser apenas o meu namorado e não o meu namorado perseguidor. Isso é algo que me incomodou um pouco na leitura. Eu não consegui passar o pano ficou todo sujo de gordura. E o outro ponto que me fez tirar a outra meia estrela da leitura foi que o Abel, ele tem um nome muito específico, no caso, um sobrenome muito específico.
é um sobrenome de um criminoso, um homem que na época que o livro foi publicado, ele não tá mais publicado, né? Mas na época que ele foi publicado, lá por volta de 2013 e tal, esse criminoso já estava sendo acusado de coisas que ele fez, e foram crimes muito pesados, e o Abel, ele tem o mesmo sobrenome desse homem, e não precisava. O sobrenome do Abel só é citado umas 3 vezes durante o livro inteiro, e de uma forma completamente passável, sabe? Que se citasse ou não o sobrenome dele não faria diferença nenhuma. Então eu achei de péssimo tom o Abel ter esse mesmo sobrenome desse criminoso, sabe? Porque é um criminoso muito famoso. A situação dele tá bem em voga ultimamente. Voltou a ficar em voga. Se fosse, sei lá, um Dark Romance e um dos personagens tivesse o sobrenome de... Deixa eu ver um sobrenome de um criminoso famoso. Bundy. Se um dos personagens se chamava assim Bundy, se o sobrenome fosse Bundy, já seria de mau tom. E aqui eu achei de mau tom o Stalker ter esse mesmo sobrenome desse outro criminoso. Não, ele poderia ter nome de um vilão de alguma história fictícia. Myers, como Mike Myers, né, de Halloween. Seria mais aceitável do que ele ter esse mesmo sobrenome desse criminoso. Eu achei isso de péssimo tom. Enfim, como eu falei pra vocês, não tem mais disponível esse livro. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Né? Eu, por esse motivo, acabei lendo, né? Porque eu tinha e eu fiquei com medo de não ter mais. Eu acabei lendo logo de uma vez. 4 estrelas. Perto de outras histórias de Dark Romance, né? Eu não sei se dá pra considerar essa história como Dark Romance. Eu acho que seria mais uma história com personagens de moral duvidosa, com toda certeza. Esse livro não é nada. Esse livro não é nada, assim. Ele é até bobo perto de algumas coisas. E como eu falei pra vocês, né? Esse ano eu li No Calor de Zanzibar, O Clã de Zanzibar, que é um livro completamente criminoso. Então qualquer coisa que eu li que pise, né, no caminho mais problemático não vai ser nada comparável àquele livro completamente racista, aquele livro completamente xenofóbico que é No Calor de Zanzibar, né? Então, assim... Dei 4 estrelas pra Stalker do R. The Hero e não tem disponível em lugar algum porque eu peguei esse livro há muitos anos atrás e eu decidi ler agora. Pois é. Então, vamos de mais um unboxing da Amazon. Porque eu disse na outra entrada, né, que eu não ia comprar a continuação daquele BL porque o preço já estava muito caro, né? O que aconteceu assim que eu abri o site da Amazon e fui ver, né, a minha lista de desejados. Esse volume estava mais barato. E, tipo, foi lançado agora em janeiro, gente. O lançamento foi no começo de janeiro. Então eu pensei assim, tá, vou comprar. E eu comprei. Nossa, esse pacote foi embalado tão estranho. Eu comprei o 2º volume de Como Conquistar um Alpha de Kinney Young, que foi lançado pela editora MPEG. Vai ser um manhua, ou seja, vai ser uma história que vai ser lida pelo formato mais ocidental, né? E como eu disse pra vocês, assim, foi lançado em janeiro e ele já tava com um puta desconto lá na Amazon, tava abaixo de 40, se eu não me engano, e qualquer HQ colorida, ela é cara, porque imprimir livro colorido é muito caro, sabe? E eu acho essa capa muito bonita, eu adoro a lombada. E como eu disse pra vocês, eu não sou tão aficionado assim por universo de alfa, ômega, beta, essas coisas do tipo, porque eu já expliquei a razão, né? Mas, enfim, essa aqui eu fiquei com vontade. Vamos ver pra onde essa história vai me levar, se eu vou gostar do caminho que essa história vai me levar. Até o momento estou gostando da curadoria da editora MPEG. Eles têm um problema de lançamento? Tem um problema de lançamento porque eles vivem adiando os prazos de lançamento que eles têm. Mas a curadoria deles eu não posso reclamar, porque as histórias que eu estou lendo que eles estão trazendo aqui para o Brasil são muito boas. São muito boas. Isso eu não posso dizer nada. Então eu espero que Como Conquistar um Alpha mantenha essa qualidade, né? Pelo menos a qualidade gráfica é muito grande. Não tenho do que reclamar da qualidade gráfica dessa HQ, desse manhua. Ele não é impresso em papel revista como os manhuais da editora New Pop, né? Mas é um papel colorido muito bom, muito cremoso a textura, sabe? E eu quero saber para onde essa história vai nos levar, né? Eu acabei descobrindo que são 6 volumes. Eu estava crente que eram, sei lá, 2 volumes só e que esse aqui fosse o último volume, mas não. Lá nas informações do livro tem escrito que são 6 volumes e que, né, eles pretendem concluir logo. Espero que concluam mesmo. Mais uma compra que chegou aqui para mim no começo de fevereiro, Como Conquistar um Alpha, de Kim Young, lançado pela editora MPEG.
Olha só quem voltou para fazer um unboxing aqui para vocês. E é um unboxing importado, como vocês podem ver. Chegou até bem rápido, porque ele estava barato, né? Entre muitas e muitas aspas. Mais barato do que é o preço comum. E, enfim, com esse volume aqui eu finalmente vou poder começar a ler essa série. Quem acompanha aqui de forma frequente vai saber o que é. Sim, eu descobri que esses pacotes americanos da Amazon é só você puxar que você já abre, que você não precisa de estilete. Pois é. Enfim, o volume que eu comprei foi o volume 2 de Perfect Blue, lançado pela editora Seven Seas, aqui no Brasil, né? Eu comprei no mês passado o volume 1 e o volume 3. Eu comprei os dois porque os dois estavam muito baratos. O volume 1 ele estava em estoque aqui no Brasil. O volume 3 ele de fato veio importado, mas ele também estava muito barato, então eu não podia deixar passar. Aí agora, no começo do mês, o volume 2 acabou ficando barato também. E eu não tinha nem tentado começar a ler o volume 1, porque eu sabia que eu precisava do volume 2 para ler o volume 3. A partir do volume 4, aí eu posso esperar, sabe, ver quando vai ficar barato, até porque, se eu não me engano, vai ser uma série de 6 volumes, então, né, vão ser mais 6 volumes, vamos esperar ficar barato de verdade. Assim como os outros, ele é um manhwa BL, que o formato é tradicional. Eu acho muito engraçado porque o primeiro volume ele é muito grosso. O primeiro volume eu acho que tem quase 400 páginas, mas o volume 3 e esse volume 2, ele não é tão grosso assim. Não sei porque que o volume 1 é tão grosso assim e os outros não. Eu ia mostrar pra vocês a ilustração, mas já a página que eu abri não dá pra mostrar. Vamos ver outra. Enfim. Vai ser um romance de escritório. Vocês sabem o quanto romance de escritório é um dos meus clichês de romance favoritos. Sério, a maioria dos romances atualmente que eu estou lendo é de escritório. Quase uma fixação. E, enfim, eu adoro as ilustrações de Dak. E eu quero pegar logo essa série para ler. Eu acho que essa história aqui super combina para ser publicada no Pop. Inclusive, uma coisa muito interessante, né? Porque, de fato, quem trouxe mais ativamente BLs e agora está trazendo GLs para o Brasil foi a New Pop. Só que as outras editoras viram e já estão começando a investir mais, né? Se eu não me engano, a editora Ru, que não é uma editora de mangás, de HQs nem nada, vai começar a trazer manhwas e mangás BLs aqui pro Brasil. A própria editora MPEG já começou investindo também em catálogo BL aqui pro Brasil. Eu tô super empolgado com isso porque, né, existe público para isso no Brasil. As editoras que ignoravam por questões que a gente sabe bem, né? Mas enfim, essa é uma história que eu acho que super daria para trazer pro Brasil, tanto pela editora MPEG ou pela editora New Pop mesmo, né, que o catálogo da New Pop de BL e agora com GL tá ficando gigantesco. Pra minha alegria, eu acho isso maravilhoso. Vou tentar ler nesse mês os 3 volumes, porque uma das minhas metas desse ano, né, é pelo menos avançar séries e terminar a maior quantidade de séries que eu tenho. Não acho que eu vá conseguir terminar essa série, até porque, se eu não me engano, publicado lá fora até o momento tem o volume 4, ainda vai sair o volume 5 e o volume 6, que teoricamente fecham. Sim, eu tenho trauma de The Tita's Bride, mas por ser histórias que eu preciso importar, eu seguro um pouco. Inclusive, né, eu tenho que terminar The Tita's Bride, eu tenho que importar os 2 últimos volumes, eu acho que são os 2 últimos volumes, são, né, o 7 e o 8. É, porque eu li até o 6, falta o 7, falta o 8. Só que, né, o volume importado é um pouco mais caro do que o volume brasileiro. Pois é, mas o importado que chegou hoje, aqui na sacolinha, foi o Perfect Buddy volume 2 de Dak e Lash, lançado pela editora Seven Seas. Então, como não poderia deixar de ser, eu aproveitei esse período de pré-carnaval para ler uma história de carnaval, né, que se passa durante o carnaval. E a minha escolha foi bem óbvia, se vocês estão prestando atenção nesse vlog. Porque a escolhida foi nada mais nada menos do que Desencontros de Carnaval, da Natália Cabral. A nova história da Natália Cabral, que saiu agora lá na Amazon e vai ser uma história de carnaval sáfica. Aqui a gente vai conhecer a Isabela e também a Laura. Isabela e Laura se conheceram através de um aplicativo de encontros, só que elas nunca conseguiram se encontrar pessoalmente.
Elas têm longas conversas, elas ficam trocando flertes pelo aplicativo de mensagem e tal. Elas sempre tentam se encontrar, mas elas nunca de fato conseguem se encontrar. Porém, está chegando o carnaval e elas têm essa ideia de acabarem se encontrando em um bloco que as duas irão participar. Então elas combinam de ir no dia seguinte, tentarem se falar pelo telefone e se encontrarem no meio do bloco. Só que a Natália, ela brinca aqui com esse princípio que é muito inerente ao carnaval carioca, é que você encontra qualquer pessoa em um bloco de carnaval. Você encontra seu colega de escola, você encontra uma pessoa que trabalhou contigo há uns 10 anos atrás, mas a pessoa que você combinou de encontrar no bloco, você não encontra. E basicamente é isso que vai acontecer com a Isabela, né? Que a gente vai ver tudo pelo ponto de vista da Isabela, que ela vai tentar encontrar a Laura no centro da cidade, no meio do carnaval, enquanto está acontecendo um monte de blocos. E o telefone vai descarregar, vai ficar sem sinal. Quando uma tá num lugar, a outra tá em outro. Quando elas conseguem receber a mensagem, a outra já tá em outro lugar completamente diferente. Então, ao longo do dia, a gente vai tentar acompanhar. A gente vai acompanhando a Isabela tentando encontrar essa bendita garota durante um bloco de carnaval. E é uma história muito gostosa de se ler. Eu li isso aqui em um estalar de dedo, sendo bem sincero. Uma pausa pra me detar, porque tá abafado pra caramba. Mas enfim, eu gosto muito dessa característica da narrativa da Natália, que ela é muito ligada na crônica cotidiana, sabe? Eu tava até comentando sobre essa história aqui com uma amiga minha, uma outra amiga minha, e eu brinquei que a Natália, ela tem essa narrativa que basicamente é a versão sáfica do Manuel Carlos, só que sem o elitismo e sem a fixação pelo Leblon. Porque ela sabe transpassar para as páginas, para as palavras, no caso, muito desse cotidiano dos personagens, sabe? Você lê a história pelo cotidiano, pelo que os personagens estão passando, pelas pequenas reflexões que eles fazem no decorrer das páginas, sabe? É muito, muito, muito gostoso. Essa foi a terceira ou quarta história sáfica da Natália que eu leio. Eu acho que é a quarta história. Eu tô tentando lembrar de cabeça quantas foram. Mas eu acho que foi a quarta história sáfica que eu leio da Natália. E, assim, é deliciosa, é deliciosa. Eu gostei muito. Eu peguei pra ler antes de dormir. E eu fui dormir com aquele aconchego, sabe? Tem final feliz. Se você está procurando por uma história com final feliz, saiba que essa tem final feliz. Mas é muito bonitinha, é muito bonitinha. É muito simples, porque o diferencial aqui é justamente essa crônica do cotidiano que a Natália sabe fazer muito, muito, muito bem. Enfim, eu fiquei completamente apaixonado por Desencontros de Carnaval. Essa foi a primeira história da Natália que eu acabei lendo depois de ter sido publicada. Enfim, foi uma grata surpresa que eu achei deliciosa e muito boa de se acompanhar, com toda certeza. Então, né, tá chegando o Carnaval. O meu plano pro Carnaval, sendo bem sincero, é ficar intocado dentro de casa. Mas esse ano eu acho que não vai bater tanto a bad quanto bateu no ano passado, porque esse ano eu não vou ficar sozinho, não. Tanto que no final de semana, os meus pais estamos planejando ir pra minha irmã. Porque a minha mãe não sabe ainda, mas ela tá planejando fazer um bolinho, um churrasco pra minha mãe, porque o aniversário dela é agora essa semana. E a gente vai, né, passar o final de semana de carnaval na casa da minha irmã. Mas, para os outros dias, sexta-feira, segunda, terça-feira, que eu vou estar de folga em casa, eu passei no mercado e fiz algumas compras para mim tocar dentro de casa. Aproveitei para ir antes do trabalho, né? E eu comprei água com gás, porque os meus pais não gostam de água com gás. A única pessoa aqui em casa que gosta de água com gás sou eu, então por isso que eu comprei essa de 500 ml. Pra quê? Pra fazer aquilo que eu já compartilhei com vocês. De fazer meio que o refrigerante natural, eu faço com xarope de Guaraná, né? Eu uso da marca Guaracamp, porque é a minha marca favorita de Guaraná natural aqui do Rio. Não gosto de Guaravita, sei que a Guaravita é mais famosa no Brasil, mas eu não gosto de Guaravita, eu gosto de Guaracamp. Então eu comprei isso, né? Também comprei queijo e pastel pra gente fazer um lanche de noite, mas eu tenho que colocar isso na geladeira, obviamente. Comprei biscoito recheado, não me julguem, é realmente besteira pra passar o carnaval. E também comprei duas Pringles, uma de queijo e a outra de creme e cebola. Essas Pringles aqui eu comprei porque elas estavam R$7 cada. Então, por estar num valor mais barato, eu falei assim, vou levar, né? Mas foi como eu disse pra vocês, é só realmente lanche pra gente fazer durante o carnaval. Não tem nada demais, não é nada muito elaborado. Como falei, vai ter o churrasco, né, da minha mãe no final de semana, então
foram só tirar os gostos mesmo. Eu vou colocar isso aqui lá na geladeira, levar isso tudo na geladeira, né? E o resto eu vou deixar no armário. E, enfim, né? Já estou preparando para o carnaval. Ai, nossa. Mal passou o Natal, mal passou o Ano Novo e eu já quero essa folga. Pois é. Vamos de mais um unboxing aqui nesse nosso vlog. Quase deixei escapar. Estilete. Nossa, minha cabeça tá completamente... sei lá. Enfim, essa foi uma compra que eu fiz na Shopee. Que, sério, eu fiquei chocado. Fiquei chocado com o valor dessa compra. Porque tava muito barato. Muito barato. Que foi mais um Funko, dessa vez do filme Nós. Que é um dos meus filmes de terror favoritos de conforto que eu tenho. Sim, eu tenho filmes de terror conforto. O que é muito estranho. Mas nessa lista a gente tem o Nós, a gente tem o Pânico 1 e 4, a gente tem o Homem Invisível, o mais recente, que é ali de 2019, mais ou menos. E quando eu vi esse Funko aqui do pai da família de Nós, ele e a filha estavam pelo preço de R$ 50 lá na loja da Shopee. E eu fiquei, caramba, qual eu pego? Mas aí eu tenho uma certa queda pelo ator. Então eu acabei escolhendo o pai. Pois é. Não me julgue. Mas enfim, né? Eu paguei só R$ 49,90 dele. Não teve frete nem nada, né? Porque foi na Shopee. Ele é original. Tem aqui as informações certinhas. Ele vem com o taco de beisebol. Eu achei uma graça. E sim, super barato, gente. Tinha alguns outros Funkos também que eu fiquei interessados. Que estavam por R$ 50 também. E eu quase comprei, mas falei, não. Vamos me segurar, vamos comprar o que eu realmente quero. Né? Aí eu comprei ele, o da Britney levou uns 2 dias. Esse ele levou uns 4 dias. Só que a Britney foi em uma loja, né? E ele foi em outra loja. O da Britney estava barato por ser lançamento, mas ele ainda foi mais caro do que o Abraham. Mas o Abraham saiu muito, muito, muito barato. Eu vou colocar ele aqui, eu vou até trocar de lugar. Está aqui, vou colocar esse aqui, por enquanto. Vou deixar ele aqui. E... enfim. Essa era a entrada. Eu vou guardar a caixa, obviamente. Deixa eu só pegar. Eu sempre fico com essa curiosidade, né? Porque os Funkos masculinos, eles ficam em pé sozinhos, sem blister. Os Funkos femininos não, eles ficam com blister. Por exemplo, esse aqui eu achei que ia vir sem blister, né? Porque o pé é um sapato comum e tal, mas ele vem blister também. Eu nunca entendi isso. O pé é menor, as formas de pé são menores, isso, né? Mas peguei super baratinho. Acho que eu ainda consigo a Adelaide, que é a personagem da Lupita Nyong'o, né? Nossa mexicana favorita. E, enfim, é sobre isso. Então, anoiteceu e eu não sei se você já consegue escutar, mas a música da festa do bairro já começou também. Ou seja, o carnaval oficialmente está começando por aqui nessa sexta-feira. Como vocês puderam ver no B-roll, assim que eu saí do trabalho, eu preparei o lanche já para mim, mas agora eu preparei o lanche para assistir aos desfiles da série Ouro, né? Eu comprei o refrigerante um pouco mais cedo.
E eu preparei tanto para mim quanto para os meus pais. Esses aqui são dos meus pais. O meu tá no fogão. E eu vou pegar e vou colocar ali para eu assistir no meu quarto, né, o desfile da série Ouro aqui no Sambódromo. Agora eu tô aqui com os meus salgados e também com o meu refrigerante. E aqui no meu quarto eu tô assistindo ao Band Folia, o desfile do grupo de acesso, né? Porque aqui no Rio, sexta-feira e sábado, no Sambódromo, são o grupo de acesso para o grupo especial. E eu gosto de assistir também. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar, mas tá tendo música muito alta lá fora, que é provavelmente a música da festa que tá acontecendo aqui no bairro. E também o ventilador, né? Que tá aqui do meu lado, que tá fazendo muito barulho, porque não tem como ficar sem ventilador em pleno verão, no carnaval, no Rio de Janeiro. E não vou nem me arriscar de tentar mostrar a tela ou qualquer coisa do tipo, porque a gente sabe o que aconteceu da última vez, né? 10 segundos e eu tomei um baita de strike. Então eu não vou cometer esse mesmo erro agora não, sendo bem sincero. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora uma surpresa. É sábado de manhã de carnaval. E tá vendo isso, gente? Essas nuvens. Não estava previsto que o tempo ia virar. Eu tô até meio chocado, sabe? Porque eu achei que ia fazer tanto calor quanto ontem na sexta-feira, mas pelo visto vai chover e vai chover forte. Ainda bem que eu já comprei tudo que eu tinha pra comprar nesse final de semana. Então, apesar desse clima esquisito, né, que não sabe se chove, se não chove, eu acho que não vai chover. Eu acho que só vai ficar esse tempo meio esquisito mesmo. Mas eu preparei a minha mochila. Precisava fechar. Eu preparei a minha mochila, porque nesse final de semana, como eu expliquei pra vocês, eu acho que em uma das entradas que eu gravei essa semana, a gente tá indo pra casa da minha irmã, porque os meus sobrinhos estão preparando uma surpresa de aniversário pra minha mãe. O aniversário da minha mãe foi agora na quarta-feira. Eu ainda fiz um bolinho aqui em casa. Eu não fiz, né? Eu comprei um bolinho, comprei umas velas, um refrigerante pra mim, pra minha mãe e pro meu pai, pra ela soprar as velas e tal. Dei o presente que eu comprei pra ela no dia do aniversário mesmo, só que é óbvio que ela, como vó, ela queria estar perto dos netos, queria estar perto da minha irmã também. Ela não sabia que eles estavam preparando essa surpresa, que eles estão preparando essa surpresa pra ela, né? Então amanhã, no domingo, a minha sobrinha, ela vai, né, receber esse bolo que ela mandou fazer pra minha mãe, que tem um topo de bolo inspirado na minha mãe e tal. E a gente vai fazer esse churrasco barra bolo de aniversário pra minha mãe na casa da minha irmã. Então, depois que a gente fizer isso, a gente vai voltar pra casa. E eu não sei qual vai ser mais ou menos o horário que a gente vai voltar, porque, como eu falei pra vocês na entrada anterior, já começou a festa aqui do bairro. E eu acho que é a festa mais profissional que esse bairro já teve. E olha que eu tô aqui desde que eu nasci, basicamente. Mas me surpreendeu muito porque eles montaram tudo, montaram as tendas de venda, né? E montaram os palcos, e são 2 palcos. Eles montaram 2 palcos dessa vez. Sempre foi um palco só e esse ano eles colocaram 2 palcos. Isso porque até o mês passado eu nem sabia se ia ter carnaval aqui perto ou não. Mas enfim, tá super profissional e tal. E provavelmente algumas ruas vão estar fechadas, então, né, pra chegar em casa vai ser um pouquinho mais complicado. Mas enfim, a gente vai passar esse final de semana e eu não tô levando nada de livro. Não tô levando Kindle, não tô levando livro físico. Eu até poderia escutar algum audiobook no celular, mas eu sei que eu não vou ler nada. Tá muito quente, eu vou estar focado em outras coisas, vou estar focado no aniversário da minha mãe, né? Então eu não tô levando leitura nenhuma, então eu não vou nem tentar. No ano novo, se eu não me engano, né, eu cheguei a brincar com vocês que eu tava levando Kindle, tava levando livro, mesmo sabendo que eu não ia ler nada. De fato, no ano novo eu não li nada. A gente chegou, eu fui terminar de fazer algumas coisas, teve a virada do ano, no dia seguinte estava super quente, eu basicamente ficava tomando banho de chuveiro o dia inteiro. Hoje, de noite e amanhã eu não vou ler nada. Não vou ler nada, então é isso, né? Realmente era só uma entrada pra organizar cronologicamente esse vlog, mas eu tô indo pra casa da minha irmã por conta do aniversário da minha mãe, né? E quando eu voltar,
eu tento fazer uma outra atualização para vocês. Ok? Eu sou doida pra pegar o mundo dessa hora. Eu já consigo. Sai perto. Ai, do lado assim, o negócio, alerta. Enfim, voltamos para casa. Continua esse calor completamente modorrento, sério, eu tô completamente sem energia. Eu saí no sábado, saí no domingo, hoje já é segunda no caso. Eu tentei gravar ontem de noite, só que tava muito escuro. Aí eu falei assim, não, vamos deixar pra gravar amanhã de manhã? Eu tô de folga mesmo, eu tô no feriadão, vamos gravar com calma. Estou aqui gravando pra vocês. Eu espero que o vento que tá dando lá fora bata no ventilador e entre aqui dentro e me refresque um pouco, porque realmente está abafado. Minha mãe amou a surpresa, ela ficou super emocionada. Você via os olhos dela brilhando quando chegou o bolinho, né? O churrasco já estava tendo, mas quando chegou o bolo, que era um parabéns para ela, ela ficou super emocionada e deu uma satisfação de ver, né, com toda certeza. A gente chegou um pouco mais tarde aqui e realmente a gente teve que dar uma volta para conseguir chegar aqui em casa, porque tinha, né, a festa de carnaval aqui do bairro, mas tinha em outros pontos também, então o carro teve que ficar dando caminhos paralelos para poder chegar aqui em casa, né, atravessar o viaduto e chegar aqui em casa. Porque, enfim, a minha irmã mora de um lado do viaduto, a gente mora do outro lado. Quem conhece Campo Grande entende. Hoje eu vou tentar ler. Eu não sei se eu já mostro pra vocês aqui que eu tô lendo, porque eu comecei hoje de manhã uma leitura, eu já tô na página, tá aqui do meu lado, tô na página 88. Mas eu não sei se eu vou conseguir terminar de fazer essa leitura durante o carnaval. Eu quero parar esse vlog com o final do carnaval, né? Do começo de fevereiro até o carnaval. E aí o segundo vlog de fevereiro começa depois do carnaval até o final de fevereiro. E eu não sei se eu vou conseguir finalizar essa leitura durante esse vlog, mas tá uma delícia essa leitura. Eu tô assim, as expectativas já estavam altas com relação a essa história, mas ela está entregando tudo aquilo que eu esperava e ainda mais, para vocês terem noção. Assim. Então eu tô muito feliz com essa leitura. Não vou me adiantar, né? Até porque nem tô falando qual é a leitura que eu tô fazendo agora. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é que eu já cheguei em casa, né? E continua esse calor enorme. Vou cruzar os dedos para esse tempo durar, porque realmente não dá. Sem condições de ficar nesse calor. Eu não tenho mais estruturas para bolhas de calor que está fazendo no Rio de Janeiro. Volta a Aulinha. Então, eu acabei de gravar uma entrada para vocês, falando que eu cheguei em casa e tal. E acabou chegando para mim, nessa segunda-feira de carnaval, uma entrega da Shopee, que eu já abri e que eu não sabia que ia chegar agora. Veio nesses dois pacotinhos aqui, porque eu pedi uma loja de papelaria, né, imprimi alguns adesivos para mim, de capa de livro, e eu fiz o quê? Eu pedi para imprimir as capas das histórias que eu já li, que já foram favoritas, né, para colocar aqui no meu caderno de leituras, e também pedi para imprimir capas de algumas séries que eu planejo finalizar desse ano de 2026, né? E chegou super rápido. Foi esse bolinho aqui. Tá vendo? Aí eu coloquei capas, né, de séries que eu planejo finalizar, e também eu já coloquei alguns livros favoritos que eu já tenho para colocar, né? Eu já até montei aqui, porque eu já abri, eu já tirei foto para Shopee e tal. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui.
as primeiras leituras favoritas do ano, né, que eu compartilhei com vocês nos vlogs passados. Eu aproveitei também e pedi para imprimir a capa do livro da Natália, porque, né, eu não tinha feito nas cartelas que eu produzi, porque o livro da Natália chegou de forma não esperada para mim, né, então aproveitei para colocar aqui. E um trabalho de muita qualidade, porque, como eu compartilhei com vocês em um vídeo que provavelmente já saiu no canal, os adesivos que eu pedi da China, né, eles têm esse pequeno probleminha na hora de separar, né, de tirar a parte de trás para colar, porque a cola é muito fixa no papel. Então, assim, só com tesourinha que eu consegui tirar, né, e deu um certo trabalhinho e tal, porque eu tive que parar de gravar para usar tesourinha e tal. Mas além de vir os adesivos, né, tem até aqui meu nome, chegou também um brinde, que foi um pirulito, que eu vou até abrir agora, porque, né, um pouquinho de doce não faz mal a ninguém. É de sabor de morango. De verdade, eu não esperava que o entregador fosse vir aqui hoje, segunda-feira de carnaval, para fazer a entrega. Mas veio, e o embrulho veio super bem embalado, não veio nada amassado. Essa gráfica que eu peguei é lá do Espírito Santo, né? Veio lá de cima ou do lado, dependendo do ângulo que você veja geograficamente. Enfim. Eu vou pedir mais vezes nessa gráfica. Gostei de verdade do trabalho que fizeram com esse meu pedido e chegou super rápido. Chegou, sei lá, menos de uma semana, porque eu pedi na semana passada, né, e já chegou. Chegou praticamente no feriado. Então, pessoas, aqui estamos nós para encerrar esse vlog. Essa é a primeira parte do nosso vlog de fevereiro, né? Eu tava com o objetivo mesmo de terminar depois do carnaval e eu não consegui finalizar a leitura que eu estou fazendo. Já é quarta-feira de cinza. Eu não consegui terminar o livro que eu tava lendo por conta do calor. Eu acho que vocês conseguem ver pela tela, eu tô até suando aqui, porque tá muito abafado. Eu não vejo a hora do tempo virar. Sendo bem sincero, eu chego a estar esbaforido só de falar com vocês, porque realmente está muito calor. Mas enfim, era isso, eu só queria realmente finalizar esse vlog para não ficar algo tão de repente como ficou o de janeiro, né? Que em janeiro eu tive que fazer o corte brusco porque dividir em dois não foi planejado, né? Dividir em dois foi a situação que eu vi de um vídeo de quase 2 horas que eu acabei dividindo em dois. Esse eu já estou planejando ser dividido em 2 partes, então eu já tenho essa consciência de que eu preciso de uma finalização para ele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar até aqui. Vamos ter a segunda parte do vlog de fevereiro muito em breve, e até o nosso próximo vlog.